Oi pessoal, seja muito bem-vinda a mais esse episódio inédito do programa Sucesso à Brasileira. Eu sou o Celso Sberner, apresentador do programa. Tenho muito orgulho de ser brasileiro, sou um consultor de tecnologia, pessoas, empresas há muito tempo. Conheci muita gente durante a minha carreira, continuo conhecendo muita gente que faz a diferença. Aqui no Sucesso à Brasileira, o nosso propósito é ajudar a gerar mais sucesso no nosso país. Como a gente faz isso? A gente vai trazendo convidados, pessoas de várias áreas, para nos ensinar, para nos falar sobre temas mandatórios, atuais, e eles também vão nos contando suas histórias inspiradoras, suas jornadas, vão nos dando dicas de sucesso. A gente vai aprendendo com tudo eles. O objetivo é inspirar você a ter mais sucesso. Obrigado pela sua audiência, a gente tem uma repercussão muito legal. Se você estiver no YouTube, já deixa o seu like, no Spotify, deixe lá a sua avaliação. Se você estiver nos nossos canais de televisão parceiros, no canal Market, obrigado, mande a sua mensagem, na IPTV também. E agora tem o nosso site, www.sucessoabrasileira.com.br. Lá você vai encontrar todos os nossos convidados, todos os episódios, também por tema, você tem várias playlists lá para você acessar. Então, acesse aqui embaixo, vai ter agora www.sucessoabrasileira.com.br. Obrigado por você prestigiar aqui o nosso programa. O mercado financeiro brasileiro é super desenvolvido, respeitado, uma referência no mundo todo. A gente vai falar desse mercado, do que são as fintechs e de como essas empresas brasileiras hoje têm se expandido pelo mundo. Vamos falar também, não tem como não falar do mercado financeiro, um pouco das polêmicas que envolve o Banco Master, que é um marco positivo, não, mas negativo hoje no mercado. A gente vai falar um pouco sobre isso. E para falar disso, a gente convidou alguém que entende muito desse mercado financeiro, muito dessa expansão do Brasil para o mundo todo. Eu tenho o prazer de receber aqui Rafael Laveso. Obrigado pela sua presença aqui no Sucesso Brasileiro. Não, que isso, Celso. Eu que agradeço. Parabéns pelo sucesso aí que você tem feito e vamos nessa. Muito legal ter você aqui. É isso, a gente foi contemporâneo lá na IBM, né? Década de 2000 e... De 2000? Década de 2000. Pouco, né? Eu não ia entrar nessa parte, mas foi isso aí. Deixa pra lá, mas deixa uns bons pra lá. anos, talvez tenhamos encontrado ali pelo prédio da Com Tutóia. certeza, mesmos anos. Mas tudo bem, mas agora sairemos daqui mais próximos ainda. Obrigado por você estar aqui, foi muito bom. Não, prazer e parabéns pela trajetória. A gente vai falar, Rafael, vamos falar, como eu falei, um pouco dessa história do mercado financeiro, um pouco em ebulição, você, né, essa história de Banco Master, tudo, mas daqui a pouco a gente fala disso, a gente vai falar da sua trajetória, de como é que você chegou aqui, né? E, pessoal, como sempre, a gente vai ter aqui como encontrar nosso convidado, né? Rafael Laveso, ele é CEO do Zero Bank International. É um banco que está em franca expansão, e que trabalha com meios de pagamento, e franca expansão pelo mundo. Eu não vou me enrolar, vou deixar ele explicar tudo aqui. Antes até do Zero Bank, Rafael, o que é uma fintech? A fintech é uma empresa, a gente costuma dizer que é uma empresa que vem para chegar num ponto novo, que é onde as grandes empresas do passado não conseguiam chegar por capilaridade e etc. Então a fintech, ela oferece serviços a grosso modo, ela oferece serviços financeiros por meio de tecnologia para uma grande parte da população. Onde eu estou querendo chegar? Os grandes bancos, as grandes empresas, em algumas oportunidades, não conseguem alcançar com os seus serviços os nossos 215, 210 milhões de pessoas. Então, as fintechs se colocaram nesse espaço, ou seja, serviços, produtos e serviços desses grandes bancos, grandes players, para a população massiva. Então, eu acho que as fintechs, não só no Brasil, mas como no mundo, ocupam esse espaço ali, por meio de muita tecnologia. Por isso que vem do nome fintech, para quem não sabe, obviamente, finanças e tecnologia. Mas são concorrentes dos grandes bancos ou complementam? Olha que legal, Celso. São complementares. Eu acho que muitos dos serviços dos grandes bancos e de outros grandes players são usados, são oferecidos para a população por meio das fintechs. Sim. Então, obviamente, a gente tem algumas
fintechs que vão ganhando tamanho, etc., e podem entrar numa questão de competição, etc., mas eu diria que a grande maioria se complementa, né? Fazendo com que o ecossistema financeiro e de tecnologia, vamos falar aqui do Brasil, mas depois a gente vai falar do mundo, se complemente e, o mais importante de tudo, dê acesso ao consumidor final. Eu acho que a gente está aqui, a gente vai falar bastante do Zero, mas falando sobre fintechs, etc., a gente está aqui para suprir necessidades. Então, tanto os grandes players quanto as fintechs aqui no Brasil e pelo mundo nascem, crescem e evoluem para suprir a necessidade de um cara só, que é o consumidor final, que é esse que em algumas vezes é o esquecido, né? E também para parar um pouco de ver esse serviço financeiro só como um tomador de dinheiro, muito pelo contrário, mas ver esses serviços como uma ferramenta até para o seu próprio crescimento pessoal, para o crescimento das PJs, das empresas familiares e assim por diante. Então, eu acho que muitas fintechs crescem ao ponto de sim se tornar uma concorrência saudável, que é super interessante que aconteça isso. E muitas fintechs complementam e dão vazão para os serviços de tecnologia e financeiro para a grande massa da população, né? Eu vou dar só alguns exemplos, assim. Tem alguns bancos, sem citar nomes ali, mas com certeza sua audiência super qualificada vai saber. Tem alguns bancos que nasceram, esses neobanks, que nasceram para chegar e ter a possibilidade de bancarizar, de dar cartão de crédito para uma população que não tinha acesso a isso. E por quê? Tem um pouco mais de apetite ao risco, tem um pouco mais de possibilidade de chegar nos... Bom, o Brasil é um país de dimensão continental, sem certo? dúvida, então, dá essa questão de capilaridade. Então, eu acho que a gente trabalha super próximo e eu gosto do fato da gente ser complementar na grande maioria das vezes. Mas é legal também essa visão que você está trazendo, né? Porque por muito tempo, né, todo mundo sempre olhou para os bancos como um mal necessário, mas um mal, né? Você põe lá porque ele sempre vai ficar com uma parte do seu dinheiro ou você não tem muita opção. A fintech também quebra um pouco essa impressão para a população que, eu tenho alguém está me ajudando e não só tomando meu dinheiro? Ela democratiza, assim, primeiro de tudo, um enorme respeito ao que as instituições financeiras do mundo e principalmente as nacionais fazem, tá? Sem dúvida. Mas eu acho que o grande papel das fintechs hoje é democratizar esses serviços financeiros para grande parte da população, grande maioria das vezes, por meio de uma tecnologia mais amigável, vamos colocar assim, ou capilaridades. Então, na verdade, os serviços das instituições financeiras continuam ocorrendo. Eles só são capilarizados, né? Eles são passados para a maior parte da população de uma forma mais... Em inglês é uma melhor customer experience, ou user experience, uma experiência do usuário mais interessante. Sim. Então, acho que esse é o nosso papel, não só do Zero Bank, como de muitas fintechs que vêm aí, que já tem uma história consolidada aqui no Brasil, América Latina e no mundo. E por que o Brasil é considerado um lugar, uma referência de fintechs tão avançado quando a gente fala isso no mundo todo? Por vários motivos. Eu vou começar dando um exemplo fora do Brasil e depois eu vou puxar para o Brasil. Tinha um ex-executivo do Google há muitos anos atrás, um indiano, eu esqueci o nome dele, e ele falou que na China, a cada hora tinham 30 novos CPFs, vamos colocar assim, ali na China, pessoas querendo, CPFs abrindo conta em bancos, né? Então, e aí, fazendo uma analogia, né? Por isso que acho que na China a gente vê bastante coisa evoluindo, a gente vai tocar um pouco sobre Ásia-Pacífico. E o Brasil, mudando um pouquinho do panorama, do tamanho, é mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que aqui a população, a gente tem muita gente para se bancarizar, muita gente sem serviço financeiro e assim por diante, e com uma taxa de crescimento altíssima na penetração e no crescimento dessas fintechs. Ou seja, eu costumo acompanhar o crescimento aqui no e-commerce, né, só para dar como algum exemplo, em alguns anos beira a 3 dígitos, mas a gente bate uma média de 2 dígitos de crescimento todos os anos. O que denota isso, fazendo uma analogia, denota claramente que o espaço de crescimento que as fintechs vêm para abarcar. Sim. Então, a taxa de crescimento, não só do Brasil, da América Latina, dos países emergentes, eu chamo de EM,
dos emerging markets, mas obviamente puxando para o Brasil, é muito grande. Ou seja, a taxa de crescimento no Brasil e na América Latina é muito maior que na Europa e nos Estados Unidos. Sim. Acredite você ou não. Obviamente, os mercados lá são maiores, os GDP são maiores, né? Os PIBs são maiores, o consumo é maior. Só que nesses países que eu chamo de países emergentes, né? Da qual eu coloco o Brasil, né? Só por qualificando, as taxas de crescimento, de penetração bancária, de serviços financeiros, de pagamentos, de adoption, né? De adoption para novas funções, ideias, inovações, é muito maior do que nesses países mais consolidados ou mais estáveis. Então, acho que o Brasil, acho que esse é um primeiro fator, né? Então, essa possibilidade da taxa de crescimento e o adoption dos clientes, né? Da população. Eu acho que um segundo ponto, e aí puxando um pouco de sardinha ali para as nossas instituições, o Brasil é um país extremamente bem regulado, que facilita com que fintechs e novas empresas cresçam e se solidifiquem prestando serviço para a população brasileira. Então, eu acho que o Banco Central faz um ótimo trabalho, CVM, assim por diante, fazendo com que aqui as empresas que nasçam de uma forma sólida, entregando bacana. Um serviço interessante para a população brasileira. Então, acho que é um mix eu diria, no meu entendimento, é um mix de crescimento orgânico, né? Crescimento orgânico de 2 dígitos ali, a gente está falando do comércio digital, por exemplo, ou de adoption, com esse mix de um cenário econômico favorável para que isso possa acontecer. Então, um país bem regulado, vou dar um exemplo até só para fazer uma analogia para a sua audiência entender. O Pix, hoje, que pra gente é muito normal, a gente estava falando disso agora, ele virou benchmarking para o mundo inteiro, né? O que mostra que alguma das coisas que a gente está fazendo aqui estão sendo exportadas, ou seja, a gente está fazendo coisas boas aqui. Obviamente, principalmente nessa parte de regulamentação, por essa parte da economia, mercado financeiro, etc. Então, eu diria que são esses dois pontos aqui. A população ávida por isso, uma grande elasticidade de crescimento e um cenário econômico e de compliance bem estabelecido. De boa regulação. De boa Legal, regulação. Né? Porque assim... Isso também é motivo de orgulho brasileiro, de sucesso brasileiro. Né? A gente sempre, até antes do agro, né? Do agro ser toda essa potência que a gente fala, né? E todo mundo fala, pô, o agro do Brasil é referência no mundo, mas antigamente, antigamente parecendo que eu tenho uns 90 anos, mas antigamente quando você já viajava para fora, as pessoas já falavam assim, pô, o mercado financeiro brasileiro é desenvolvido. A gente tinha já caixa eletrônica antes da maioria dos países. A gente tinha transação, já criando transações complexas podendo ser feitas lá no Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica, depois Santander um pouco mais para frente, mas você já tinha isso. Então parece que essa tradição nossa está sendo mantida nas fintechs também, né? E uma coisa que a gente vai falar bastante sobre o Zero Bank, esse processo de internacionalização que a gente está fazendo, e eu percebo isso em loco, né? Então, hoje em dia, muitas das pessoas que eu converso globalmente, a gente está com gente espalhada aí pelo mundo, concentrações da América Latina, mas gente espalhada pelo mundo, é que olham para o Brasil como benchmarking. Sem dúvida. E nós, como brasileiros, ainda por mais com tudo que vem acontecendo, né, nessas questões sociais e políticas, etc., às vezes a gente esquece de olhar para isso. Então, tem tudo a ver com o sucesso brasileiro e para tirar essa síndrome de vira-lata que eventualmente a gente possa ter, é de um grande orgulho representar essa nação, representar uma empresa nacional fora. Por a gente já ser conhecido, não estou falando nem o Zero Bank, mas as instituições financeiras brasileiras, o nosso cenário brasileiro. Esse estigma, né, de um bom mercado financeiro, né? O estigma de um mercado financeiro desenvolvido. Vídeo no próximo Estados Unidos, que eu adoro estar para lá, tenho família morando lá. Hoje, muitas das transações financeiras ainda são feitas ou um cheque, ou uma transferência bancária tradicional, ou eventualmente até no dinheiro. Então, quando a gente fala de Pix, vocês falam, não, mas é uma empresa? Eu falo, não é uma empresa, isso aqui veio do Banco Central, tarará. Então, o Pix está sendo exportado, né? E muita gente fala, tem uma máxima agora no mercado brasileiro, falando que o Pix é só o começo. Né?
Bom, o Pix já é um sucesso, você falou, está sendo exportado. E o que deve vir depois do Pix? Eu costumo dizer, faz tempo que eu falo assim, o Pix, sem dúvida, é o método de pagamento de maior sucesso pós-cartões, no meu entendimento. Tá? A gente até brincava até no passado, vou falar a minha idade, mas uns 15 anos atrás, quando eu comecei no mercado de pagamento, a gente chamava de métodos de pagamento alternativo. Pix, boleto, para falar de Brasil, ou sei lá, Todito Cash no México, etc. Hoje em dia eu já nem chamo mais de método de pagamento alternativo, eu chamo de método de pagamento, porque ele não é mais alternativo, ele é quase principal. Sem dúvida. Então o Pix ele trouxe algumas coisas assim, que são super relevantes, eu falo isso há alguns anos, assim. Tão ou mais importante quanto ao Pix é o que é o backbone do Pix, né? Então é tudo que foi feito, tudo que foi lançado pelo Banco Central para que chegasse o Pix no consumidor. Então essa teia tecnológica de compliance, de informações para que, ou seja, é um serviço não é de uma plataforma, é um serviço de um regulador. Sim. Do Banco Central, habilitando que todos os bancos ou todas as IPs, algumas das fintechs possam oferecer isso, convergindo um pouco o que a gente falou no começo, possam oferecer isso lá para o cliente final. E se eu for dizer, para focar no mercado brasileiro, o que vem depois, eu acho que o Pix puxa duas coisas. Infraestrutura, que pouca gente fala sobre isso, que é a infraestrutura de movimentação financeira e de dados, e automaticamente com isso Open Finance, que é a possibilidade de você dar para os consumidores finais, ali bem para ir direto ao ponto, acesso a todos os serviços financeiros por meio de uma mesma plataforma, né? Eu acho que a gente vai convergir para isso. Então, de fato, o Pix é o começo. O Pix é o começo. Falando um pouquinho de Open Finance, né? Os bancos têm começado a insistir um pouco mais para que as pessoas, né, tenham uma adesão ao Open Finance. Faz sentido isso? Todo mundo que está nos escutando aqui fala assim, posso entrar lá e falou Open Finance para que minhas informações estejam abertas a todos os bancos? O que você nos diz sobre isso? Sberner, a gente até conversou alguns minutos atrás. Algo que a gente faz muito bem aqui no Brasil, e os nossos reguladores, as nossas empresas, nossas fintechs, nossas instituições financeiras, é não lançar algo sem estar preparado e pronto. Advogando em nome de todos aqui, então não tem nada que a gente coloca no mercado sem estar... Um parênteses aqui. Situações, ataques, isso acontece e vai acontecer sempre, a gente vai falar disso a respeito. E é importante que aconteça, porque é importante a gente testar o que a gente está fazendo para eventualmente corrigir algumas vulnerabilidades. O Open Finance, acho que também a gente estava falando de fintech, ele nasceu no Brasil, vamos colocar assim, junto com o advento das fintechs, né? Eu acho que pela necessidade entendida de dar a maior quantidade de serviço para o consumidor final, da mesma forma que o Pix, uma ferramenta do Banco Central ali para o consumidor final, dar uma gama de serviços para o consumidor final, sem que ele fique preso a uma instituição financeira, e não porque ela é boa ou porque ela é ruim. É porque algumas outras instituições têm eventualmente um produto melhor ou pior, né? É o que eu sempre costumo dizer assim, não tem melhor e pior. Tem gente que faz melhor isso, tem gente que faz melhor aquilo. E eu, como consumidor, o que eu vou fazer? Eu vou abrir minha conta e vou alocar os meus recursos em todas as fintechs, em todos os bancos? É impossível, eu não posso fazer isso, eu não consigo. E a grande maioria da população, assim como nós, a gente não tem nem a capacidade financeira de... Vão ficar X milhões em cada instituição para que eu pegue o melhor de todos. Então, sabiamente, o mercado financeiro local... fazendo um benchmarking, isso já acontece relativamente bem na Índia e UK. Só que eu acho que eles começaram antes, só que a gente avançou mais. Open Finance, que eu estou falando. São, para quem tiver mais interesse, e pode falar isso até numa outra oportunidade, o Open Finance, assim como literatura, os dois lugares que eles foram implementados antes do Brasil foi na Índia e UK. Agora eu não lembro qual dos dois, eu chutaria aqui em UK primeiro e depois na Índia. Só que com mais adoption, lembra do que eu estava falando sobre a adoção? Aqui no Brasil. Então eu diria que esse é um dos próximos passos para, vou de novo usar essa palavra, para a democratização do serviço financeiro. Como um todo.
essa primeira parte, quando você olha o consumidor, e a segunda parte para aquela parte que eu sei que tem muita gente tem receio, mas que é para uma parte de regulação. Sim. E a regulação, a gente entende a regulação não como algo chato, mas a gente entende como algo necessário. Vi de tudo que a gente vê hoje por aí. Então, mantendo isso dessa forma, com crescimento estável, novos produtos sendo lançados, etc., faz com que a gente não tenha perdas financeiras graves, ataques e assim por diante. Então quem está na dúvida ali de que se pode fazer Open Finance, faça sem problemas, não vai ter prejuízo. Deve. O que eu acho que como eu até comentei, os processos estão em evolução. Então acho que talvez o consumidor ele não tenha ainda uma gama de serviços ainda para serem usados assim em sua totalidade. Eu acho que da onde a gente tem que chegar, da elasticidade do total do Open Finance, a gente está bem no começo, a gente está no primeiro quarto aqui. Mas pro seu público, pro consumidor, assim, eu diria que é um caminho sem volta e deve. Até porque os maiores beneficiários somos nós, pessoas físicas. Que eu vou ter, a grosso modo, mais acesso a melhores serviços e a menores preços. Bom, vou olhar com carinho também pessoalmente. Faça isso. Que a gerente falou assim, pô, você ainda não acessou lá o seu Open Finance. Tá bom, agora eu vou fazer com mais carinho, então. Lembre-se que eu falei no começo da nossa conversa aqui, o brasileiro ele é bem aberto à adoção, né? Então, não seja contra essa... Não, agora mas estou falando com mais especialista, eu fico mais confortável. Fico mais confortável de fazer. Se der problema, eu te ligo. Não vai ter problema, tô brincando. Fica tranquilo. Tô brincando. Vamos falar então do Zero Bank. Vamos lá. Zero Bank é Z.RO Bank. É isso aí. Certo? Certíssimo. Mas fala Zero. A gente fala Zero. Tem até uma fotinha, deixa eu ver o que tem aqui. Veja se você tem. Tem um monte de gente. Quando você entra lá no site, aqui, pessoal, dá uma olhadinha no site do Zero Bank. Lá explica muito bem o que Bastante. faz. Dei uma estudada, primeiro essa foto desse monte de gente. Mas conta pra mim, esse nome Zero Bank é o nome internacional, mas é uma empresa brasileira, certo? É uma empresa brasileira. Essa foto remete a um evento que a gente fez se eu não me engano, foi ano passado. E dá bastante orgulho, né? Hoje a gente está chegando com quase 150 pessoas. Super orgulhosos de sermos totalmente remotos ou híbrido em algumas funções e presencial em algumas, mas assim, o que eu quero dizer é que muito dessa rapaziada que faz a gente acontecer está espalhada pelo Brasil e fora do Brasil, né? Isso que acho que é bem interessante. O nome de Zero mesmo a gente traz por a gente entender que a gente constrói tudo do zero, que você pode construir tudo do zero, e tanto que a gente se denomina como uma fintech, techfin, né? Já você deve ter ouvido, a gente fala muito sobre techfin, isso o que quer dizer, né? Se a gente falar um pouquinho de diferença, eu diria que 80% dessas pessoas, e as que não estão hoje em dia no Zero, são tecnologia. E por que techfin? Toda a nossa infraestrutura é própria. Então, tanto clientes e parceiros, quando começam conosco, eu vou explicar bastante a respeito, tem a possibilidade de se modularizar bastante. Tem a possibilidade de construir as necessidades, né? Porque acho que hoje tem muita questão de customização dentro da nossa infraestrutura, né? Então, eu acho que é isso. O Zero hoje é um banco de pagamentos, câmbio e cripto. Aqui nascemos no Brasil e aí a gente agora está indo para a América Latina e para o mundo. Não sei que hora você quer que eu comece a falar sobre isso. Não, ali, nós vamos falar sobre o mundo já, mas só para entender. Quando você fala que é um banco, né? Porque banco a gente tem aquela sensação, tá bom, então eu vou abrir uma conta corrente, vou ter lá, vai me dar um cartão, vou usar o serviço. Não, você falou que é um banco de meios de pagamento, cripto e... Câmbio, cripto, criptomoedas e pagamentos. Né? Como é que funciona um banco dessas três coisas? Exatamente isso. A gente não é um bom ponto que você colocou, até para explicar para a audiência. A gente não é um banco para consumidor, não é um B2C, é um B2B puro. Né? Então, quem são os nossos clientes finais ali? Os nossos clientes finais são empresas ou outros provedores de pagamentos, ou bancos de câmbio, ou até algumas instituições financeiras. Então, a gente não vem, ali não dá para... Para ser sincero, só para sua audiência ali, eu nem ia trazer. Quando a gente começou B2C. Existia a possibilidade de você abrir
conta, a pessoa física mesmo, né? Só que esse é um outro tipo de business. E eu acho que a gente foi... Uma coisa que a gente faz bastante, o Edizio, meu sócio, fala bastante disso e eu concordo. A gente não tem muito apego à história. O que eu quero dizer? A gente está se constantemente evoluindo organicamente, inorganicamente, eventualmente até com M&As, etc. Confrontando as nossas ideias e adequando os formatos e as posições. Então, há alguns anos atrás, para ser mais exato, há 4 ou 5 anos, a gente passa a focar em B2B. Então, quem são nossos clientes? São empresas que precisam coletar pagamentos aqui no... Vou falar do Brasil, depois eu vou falar sobre um pouco do mundo, né? Precisam coletar pagamentos aqui no Brasil. Sim. Empresas brasileiras ou fora, ou internacionais, que precisam oferecer pagamento para os clientes finais delas. Então, vou dar alguns exemplos. Escolas, marketplaces, e-commerces, que precisam oferecer métodos de pagamento para os consumidores finais. Pix, cartão de crédito, boleto, TED, a quase extinta TED, focando só em Brasil, depois eu falo do resto. E acho que o contexto de câmbio e cripto entra mais para quando são empresas de fora, que necessitam que parte dessas receitas sejam mandadas para fora, né? Sim, sim. Então a gente... nesse foco de banco para empresas, para toda essa história de pagamentos, tanto no Brasil quanto no mundo, usando cripto, câmbio e moeda. Entendi. E o que nos dá orgulho, né? Quando a gente vai no Zero Bank, salta aos olhos essa história que a gente já conversou antes e tá bom. Então, do Brasil para o mundo. Então, a ideia é pegar esse nosso prestígio que a gente tem como um país de um mercado financeiro sólido e começar a fazer isso em outros países. Daí vem o seu papel principal, talvez hoje, né? Que é expandir isso para outros países. Celso, o que eu notei? Você acompanhou um pouco da minha carreira, você sabe disso. Acho que, a gente trabalhou junto. Faz 20 anos que eu estou em finanças e tecnologia. E mais ou menos uns 15 fazendo pagamentos internacionais. Pagamentos internacionais, basicamente, para a sua audiência, acho que eu vou dar uma aprofundada prometo, sem ser chato, mas pagamentos internacionais é, de fato, você habilitar uma empresa, não vamos focar em pessoa física, mas uma empresa que não esteja aqui, na América Latina, por exemplo, a vender para clientes aqui da América Latina, para vender para o Celso, para vender para o Rafael e assim por diante. E lá no Peru, e no Chile, na Argentina e assim por diante. Então, é um mercado que em 2030 ele chega em $1 trilhão, que é que a gente chama de mercado de cross-border. E eu vim acompanhando quando ele era 100 bilhões. Ou seja, 15 anos atrás, né? Que eu vim gerenciando algumas... Multiplicou por 10 aí. Que loucura. Vim gerenciando algumas empresas que vieram para a América Latina, etc. Então, o que a gente começou a notar? O Zero ganhou bastante credibilidade e crescimento aqui no Brasil para as empresas internacionais começaram focando nas internacionais, não só as nacionais, né? Começaram a contratar o Zero para recolher pagamentos e fazer money remittance, né? Para mandar o dinheiro de volta para os headquarters, para aferir as receitas, assim por diante. Essas mesmas empresas, alguns exemplos, tá? Não estou nem falando delas que estão conosco, mas eu vou dar exemplo para a sua audiência entender com o que eu estou falando. Eu estou falando de Uber, Netflix, Spotify, falando um pouco do digital, né? Airbnb, Facebook, Microsoft, Apple, whatever, né? Essas mesmas empresas, elas fazem muito negócio no Brasil, mas elas fazem negócio também na Argentina, no Peru, no Chile, na Bolívia, no Paraguai, etc. E eu costumo brincar, desde a época que eu fazia isso muito para as companhias aéreas, assim, eu falo, olha, vocês têm que manter os aviões voando, deixa que eu recolho os pagamentos, né? Então, qual é a analogia disso? Elas não são empresas de pagamentos, não são empresas financeiras, são empresas de digital, de goods and services, por exemplo, você pega uma Shopee, ela vende produtos, né? Então, o foco dela não é recolher o pagamento, não é transacionar, não é recolher lá no Peru e depois receber esse dinheiro na Ásia Pacífico. Isso ela precisava de alguém. E quanto menos alguém estiver, ou seja, quanto menos players ela precisar lidar para recolher em vários países, é melhor para ela. Claro.
Eu costumo dizer que hoje a gente passa a ser uma tesouraria internacional. Ou seja, empresas como merchants, né, que eu costumo dizer, como esses que eu citei, eles escolhem o Zero Bank, ou empresas como o Zero Bank, para recolher pagamentos dos consumidores finais. Sensacional. Nesse momento na América Latina. Então a gente exportou. Basicamente, um dos meus maiores objetivos da minha vinda para cá, algo que eu venho, que nem eu falei para você, fazendo há 15, 20 anos, é replicar esse modelo que a gente já estava fazendo no Brasil pela América Latina. Então hoje o Zero Bank já existe, já transaciona na Argentina, Chile e Peru. E já lançando aqui, muito em breve, ainda nesse primeiro quartil, o México. Então, hoje, as mesmas empresas que já contratavam o Zero Bank para recolher pagamentos, câmbio e cripto, eu vou explicar o que de câmbio e cripto, aqui no Brasil, são as mesmas empresas que falam, olha, que bom. Então, você pode fazer o mesmo, lógico que aqui na Argentina, no Peru, no Chile, são métodos de pagamentos diferentes. Sim. Então, lembra que a gente focou bastante no Pix, no Peru é o Yape, Plin, Kipo e etc. Então são vários outros nomes, aí eu não vou trazer tanto. Plin é um nome bom também, hein? São nomes bons. Plin é um nome bom. Tem vários. Plin dá impressão de moeda. De moeda caindo ali, né? E esse é um outro ponto, assim, os mercados fora do Brasil ainda são muito cash-based. Então tem muito... Eu estava falando esses dias, né? Só para trazer uma curiosidade. Os métodos de pagamento alternativo, né? Os métodos de pagamento em alguns lugares da América Latina, eles remetem ainda ao... Dinheiro? O dinheiro. Ainda vai em dinheiro. Por exemplo, vamos ficar no Peru, né? A gente está falando de Peru. Ali o pago efetivo, né? Que é o método de pagamento, ainda é muito importante, porque o peruano ainda carrega dinheiro, né? Sim. Então, isso que é legal que eu já volto para o tema sobre a expansão, mas quando a gente está fazendo essa expansão, né? Quando eu estou negociando com meus parceiros de negócio ali pela América Latina, eu ainda vejo, em alguns países, eu vejo o Brasil há uma década atrás, sabe? Um pouco, e isso que faz com que a nossa expansão para a América Latina e para outros lugares que a gente vai conversar aqui, seja importante para a gente e importante para os nossos clientes. Legal. Porque ainda tem muito acesso para lá. E o objetivo é só América Latina ou a gente fala faz sentido isso em outros países na Europa, Ásia, como é que é? Celso, faz muito. Hoje a gente está bem focado para oferecer pagamentos, câmbio e cripto, iniciando aqui pela América Latina, que é onde a gente conhece mais, é onde eu vejo que os clientes têm mais necessidade. E é uma região muito fragmentada, né? Quando você olha, às vezes a gente olha pouco, né? Mas eu sugiro que quem esteja em casa dê uma olhada ali, puxe no mapa ou no globo ali. É muito grande. Sem dúvida. É muito grande. São várias geografias com várias particularidades, peculiaridades, com línguas diferentes. Não é espanhol, mas cada um fala de uma forma, cada um tem um regulador, cada um procura e precisa comprar de uma forma, precisa movimentar dinheiro dessa forma. Então, o Zero Bank, a gente faz questão de estar nos países, se comportar como uma empresa local e não como uma empresa brasileira lá. Eu costumo dizer, e falo muito isso com as nossas equipes, a gente tem equipe espalhada aí no mundo inteiro, eu vou comentar a respeito disso, falo, o Zero Bank na Argentina é o Zero Bank Argentina. Ou seja, que fala a língua local, que está seguindo as leis locais, as licenças locais, que tem time local, que entende o consumidor local e assim por diante. Isso faz com que, quando eu venda o meu serviço para os meus clientes, né, seja ele os merchants ou os bancos, etc., eu dei a melhor experiência para os consumidores deles, porque eu estou lá localmente e não provendo um serviço do Brasil. Entendi. Tá? Então, acho que... E aí você me perguntou sobre outros países, né? Inicialmente a gente está focando nos países que eu chamo dos EMs, né, dos Emerging Markets. Geralmente são os países do sul do mundo, né, abaixo da linha do Equador. Então quando a gente começa a pensar nisso ali, a gente começa a pensar em América Latina, a gente começa a pensar em África, a gente começa a pensar em Ásia Pacífico aqui para baixo. O que eu tenho notado hoje, né? Hoje os grandes volumes vêm para a América Latina, vêm daqui da Ásia, da Europa e dos Estados Unidos. Então, primeiro de tudo, nosso objetivo é completar a América Latina. Já tem um bom trabalho aí, né? Tá faltando
Vários países bom aí. trabalho, vários países que eu consigo chegar. Eu dou serviço em todos os países aqui, mas eu não dessa forma local ainda. Local, eu não quero entrar no tecniquez, mas local tem umas vantagens, outras desvantagens, etc. Mas o que eu tenho visto é muito volume das empresas com headquarter aqui na Ásia Pacífico, Europa, Oriente Médio e Estados Unidos vindo aqui para a América Latina. Então a gente já tem $1 trilhão para brincar até 2030, né? Que é o que a gente chama de $1 trilhão em cross-border, né? Em transações cross-border. Eu sei que sabe, mas especialmente para sua audiência, são transações que não são provenientes do mesmo, como o próprio nome diz, né? Da mesma geografia. Sim. Então uma transação cross-border pode ser iniciada por você, Celso, aqui no Brasil, comprando algo na Argentina. É uma transação cross-border. Porém, a grande porcentagem e a grande quantidade financeira vem, como eu te falei, principalmente da Ásia Pacífico. Então, por isso que é importante, a título de curiosidade para você e para sua audiência, a gente capta cliente muito mais a gente tem nossos representantes comerciais ou nossos escritórios comerciais, não são nem representantes, são nossos escritórios comerciais ali na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, justamente para captar as empresas locais lá que que mandam esses volumes para cá. Agora, quando você me pergunta a expansão ali para Rafael, o Zero Bank enxerga outros países como Estados Unidos, Europa. Não deveria, mas eu posso falar aqui. Obviamente, não deveria por time, né? Obviamente, a gente já tem algumas conexões para métodos de pagamento nos Estados Unidos e Europa e daqui a pouco até na Índia. Mas o foco hoje é a gente conquistar aqui a América Latina, deixar a América Latina mais, a palavra em inglês é smooth, para que os clientes cheguem aqui. O attrition é muito grande para clientes e bancos internacionais. Eles sofrem muito na mão dos players atuais, pelas regulamentações mesmo. Então é isso que a gente está buscando, resolver um pouco dos problemas. Já tem, a América Latina é monstruosa, tem um bom trabalho. A África está ali, depois tem outras coisas, aqueles países ali do Sudeste Asiático. Olha, aí tem muita coisa para fazer. E, Rafael, estou pensando aqui, né? A gente vive um momento de tensão geopolítica. É verdade. Né? Então, será que... e tá bom, tem toda essa discussão mais de mais protecionismo, de países querendo trabalhar mais. Para mim, bom, não importa a minha opinião agora, mas isso é contrário ao que eu acredito de cada vez ser mais global. Mas tem uma tendência. Será que você falou que é $1 trilhão cross-border, entre as fronteiras aí. Será que esse momento geopolítico faz isso diminuir ou o que você acha? É só uma marola que já passa? É muito bom ponto. Assim, eu acho que... Vou até pôr uma aguinha para você responder. Eu quero, obrigado. Essa é espinhosa, então eu preciso tomar um pouco mais de ar. Não, pelo contrário. Na verdade, particularmente falando, eu sempre observo muito o contexto geopolítico. Até para as próximas expansões. Lembra, eu acho que eu até comentei isso há 2-3 minutos atrás, sobre o sul do mundo. A gente pode falar um monte de geopolítica, por que a taxa de crescimento, por que a gente está um pouco mais para trás. A gente deixa para alguns próximos projetos, né? Sim. Mas sobre protecionismo, né, que você perguntou, a gente enxerga, esses estudos são feitos as transações de mercadoria, de serviços, elas ainda continuam sendo transfronteiriças porque são serviços globais. Talvez, particularmente, eu não acredito tanto no protecionismo, né, para a nossa economia, para a economia digital. Porque a economia digital ela já nasce cross-border. Ela automaticamente nasce cross-border. E talvez você dê uma dica, e eu concordo com você, falando um pouquinho de opinião pessoal, sem falar dos estudos que a gente faz para poder tomar algumas decisões, mesmo nesse ambiente, mesmo nesse momento absolutamente sensível que a gente está passando, com guerra, com proteções políticas até, etc., eu vejo o nosso comércio aumentando e não diminuindo. Isso me faz crer que é uma tendência de aumento para os próximos anos. Eu não vi esse mercado regredir desde que ele começou. É um mercado, interessante que a gente fala assim, porque ele parece que eu tô tendo um déjà vu, né? Há 10 ou 15 anos atrás, eu falo que esse mercado cresce 2 a 3 dígitos. Talvez há 15 anos atrás eu poderia falar 3 dígitos com mais certeza. Mas eu ainda falo 2 dígitos, mas eu falo isso há 15 anos. E são 2 dígitos sólidos. Sim.
Então, o único momento que eu vejo uma possibilidade de retração é quando a gente chegar, principalmente aqui na América Latina, nos países emergentes aqui, quando a gente chegar num momento de maior saturação econômica. Uma opinião, Rafael, minha, que eu vejo isso acontecer em 30 anos. Né? Então, eu acho que isso responde um pouco. A gente 30 anos de lastro. De lastro para poder seguir recolhendo todos os pagamentos com tecnologia brasileira. Acredito que sim. Que bacana. Acredito que sim. Deixa eu dar uma mudança aqui da água para o vinho agora, né? E a gente até conversou um pouquinho isso antes de começar a gravar, né? Então você vem... Deixa eu tomar minha água então, porque eu sei que deve ser espinhosa. Porque você vem mercado financeiro há muito tempo, tecnologia, mercado financeiro. Não tem como, né? Nesse momento, não tem como não falar de mercado financeiro e falar dessa ebulição que está, né? Então todo dia jornal só se fala de banco master e de coisas que isso estão afetando o nosso mercado financeiro de alguma forma. Então, que opinião você tem sobre essa história e como isso tem afetado e se afeta o negócio do Zero Bank, por exemplo? É uma ótima pergunta porque traz algo que eu venho trazendo comigo há muitos anos, que é a palavra... eu ia dizer que está na moda, mas não é para que está na moda, não. Ela sempre existiu, que é a compliance. Sim. Então, a gente, por onde eu passei, por onde eu passo, e principalmente no Zero Bank, a gente leva isso muito a sério. E sempre levou. Eu costumo dizer, dentro do Zero Bank, que a agenda de compliance não se negocia, né? Principalmente quando a gente está falando de tecnologia, etc., a gente fala bastante assim. O que a gente tem de compliance passa na frente do roadmap porque é uma questão de segurança. Só um parênteses. Sim, claro. Não acharam ainda uma tradução bacana para compliance, né? É um bom ponto. Já uma vez, daqui a pouco governança, talvez governança. Governança talvez é pouco, né? Compliance acho que abarca um pouco maior, mais, né? Compliance, história sei lá, de regulamentação também não. Governança é um pouco de tudo, né? Compliance é essa... Porque, não, vira e mexe. A gente trouxe aqui o Ciro Dil, um abraço até para ele, que é uma empresa de compliance. E eu fiz a pergunta para ele, ele falou assim, cara, não tem. A gente fala compliance que pegou no mundo inteiro, quase tem que transformar essa palavra em português. Mas fechei parênteses. Eu nunca, só continuando no seu parênteses, eu nunca parei para pensar, mas é verdade. E eu tenho que até tomar cuidado com isso, o pessoal sempre me puxa a orelha. A gente estava falando de fintech no começo, e a gente vem trazendo muitas palavras em inglês para cá, então às vezes eu me preocupo em não trazê-las, mas de fato o compliance é insubstitutível, né? Isso ainda não achamos. Ainda quando encontrar, a gente passa a usar. Mas compliance, acho que a maioria das pessoas aqui já entende que a gente está falando de governança, de regulamentação, de seguir as regras, de solidez, é isso. Então eu vejo isso assim. Então no caso do banco, sem entrar em detalhes, em pessoas, etc. Se a gente for ver no cerne da questão, sem julgamentos aqui, é uma questão de compliance pura. É uma questão de compliance, de quando ela teria que ter sido identificado, como teria que ter sido reagido no momento oportuno. Se isso tivesse acontecido... Rafael, por quê? A gente deixa para uma outra conversa, para não colocar algumas opiniões pessoais aqui. Mas se isso tivesse acontecido de uma forma correta, no momento correto, a gente não estaria onerando o FGC nesse formato. Qual a lição que eu trago de tudo isso? Assim, a gente pode muito, mas não pode tudo. Eu falo isso todo dia. Quem me escuta fala, cara, eu posso muita coisa. Eu gosto de muita customização. Eu vou até dar um exemplo aqui para tangibilizar. Eu gosto e posso fazer muita customização, mas eu não posso tudo. Onde eu quero chegar? Para falar um pouquinho, fazer uma analogia com o Master. Acho que diariamente eu devo receber, vamos falar, 10 projetos, às vezes mais, às vezes menos, 10 projetos mirabolantes. Que em questão de receita, encheria a minha receita, me faria muito bem. Eu uso muito uma frase, ela fala, receita cura tudo, né? Mas a que preço, né? Então, vem muitos projetos para mim do tipo... Rafael, daria para o Zero Bank fazer isso. Operacionalmente, sim. Tecnologicamente, sim. Devo fazer por compliance? Não. Então, essa é uma decisão difícil de tomar, porque é uma decisão um pouco...
remete até a umas questões pessoais, né? Claro. De você querer ter acesso Claro, ou fazer sim. dinheiro, etc. Então, eu acho que o compliance, né, fazendo uma ligação com o caso do Master, assim, como eu falo para muito pessoal, na dúvida é não. Na dúvida é não. E até fazendo uma analogia pessoal, falar se vai te... exato, como eu falava assim na minha família, se há alguma coisa que vai te envergonhar, que não é o caso do Master, mas assim, se você tá na dúvida, vamos colocar assim, melhor assim, não faça. Sim. Tá? Aí agora, obviamente, tem algumas outras questões que eu chamo, que é as adequações de leis e regulamentações, que é quando a gente costuma falar, a gente trabalha muito próximo aos escritórios mais renomados ali de advocacia no Brasil e no mundo. Então tem alguns subterfúgios, algumas brechas, algumas lacunas, algumas ferramentas que a gente usa. Sempre garantindo que a gente se mantenha compliant, né? Agora tem uma outra questão que também isso acontece, que não foi o caso do Master, mas tem uma outra questão que não é de compliance, mas é de segurança, né? Sim. Mas acho que elas andam bastante juntas aqui, né? Que daí é ataque de hacker, etc. Ah, sim. Agora, esse problema do Banco Master afetou o nosso mercado financeiro, chegou a afetar um pouco essa credibilidade das fintechs ou não? Acho que a gente está meio imaculado em relação a isso. Olha, sendo direto ao ponto, afetou o mercado financeiro? Afeta o FGC, o consumo dos fundos do FGC, tendo que outras instituições financeiras colocarem esse rombo, né, o que ficou ali. Afetou a credibilidade para alguns consumidores menores, ou investidores menores, etc. Mas a gente ganha com isso, né? Então, sendo direto ao ponto, o Zero Bank não foi afetado, a gente não oferta de maneira nenhuma CDBs nem nada, esse não é o nosso core. Tem nada a ver com isso, na verdade. Esse não é o nosso core, mas a gente está no jogo, né? A gente está no game, a gente está no estádio vendo. Então, eu acho que a fé assusta e depois, de um outro lado, gera uma segurança por... É ruim falar isso, né? Mas é questão que a gente falava quando era criança, né? Se você se machuca, você aprende a não cair, ou você aprende a se machucar. Então, acho que eu costumo enxergar sempre assim, né? Do acontecimento, a gente tem um aprendizado e sai mais forte. Eu tenho certeza que o mercado financeiro brasileiro, vamos focar aqui no brasileiro nesse momento, sai fortalecido com isso. Sim. Isso aconteceu quando... cito vários exemplos. Isso aconteceu com alguns ataques que tiveram, por exemplo, ataques ou algumas instabilidades de PIX, enfim, várias situações que eu posso elencar aqui, 10 que aconteceram nos últimos 3, 4, 5 anos, que fizeram que a nossa regulamentação saísse para cima, para frente, melhor. Então, de novo, afeta em primeiro momento, assusta, a gente volta para casa, a gente entende, as nossas instituições financeiras funcionam, está provado, né? Vou dar um exemplo do Banco Central, o FGC, etc. Onera um monte de gente, a gente falou um pouco a respeito, mas a gente sai sempre muito rápido e sai sempre muito forte. Sim. Então, eu compartilho disso, sim. Vamos olhar o lado positivo. Porque o lado negativo, claro, que está aí escancarado para a gente entender que se fez coisas que não se deveria, né? E tem todo esse lado. Tira o lado negativo. Quando a gente olha pro que vem de bom disso, né, Rafael? Pô, nós estamos falando de um rombo de mais de 50 bilhões de reais. Imagina que um valor super significativo. Sim. E esse rombo de 50 milhões de reais, tá bom, o mercado absorveu, tem que punir as pessoas envolvidas, tem que servir de exemplo, mas apesar disso, existe toda vai estar mais regulamentado, né? O mercado vai funcionar melhor, não deve acontecer de novo, né? E o Brasil segue operando o mercado financeiro na sua essência normalmente. Tá bom, vamos resolver isso e bola para frente. E note que você acabou de falar, a gente está passando por esse momento e o Brasil segue. E segue com bolsa batendo recorde, segue com investimentos altos, segue com empresas em franca expansão. Então, é quase puxando um pouco do economês, né? É quase como
a economia fazendo um autoajuste, né? Sim. Então isso faz parte, acontece em vários setores, várias verticais, mas para deixar essa mensagem final aqui, a gente sai fortalecido, aprende as instituições financeiras sólidas e a gente segue. A gente segue esse rumo. E salta aos olhos que a nossa palavrinha sem tradução, compliance, é essencial, certo? Cada vez mais importante. É cada vez mais importante. E ainda mais, puxando um pouco aqui, né, que a gente fala do Zero, compliance, a gente está falando de Brasil e a gente tem essa mesma apetite, né, essa mesma visão, compliance internacional também. Lembra que eu comentando, né? Cada geografia tem uma regra, né? Então, muito bacana. Muito bacana. Vamos falar de Rafael Laveso, né? Você já nasceu trabalhando em banco, já querendo trabalhar em mercado financeiro, com meios de pagamento ou não? De onde veio essa história? Não, eu acho que caí nessa, né? A gente começou, não vou entregar muito a minha idade, né? Mas comecei lá mesmo onde você começou, né? A gente começou, para quem não sabe, começou na IBM, posso falar aqui, né? Começamos na IBM. Antes eu vou dar até uma curiosidade, eu tive outros trabalhos, né? Morei nos Estados Unidos, tive milhões de outros trabalhos, desde room service, servia café, lavava carro, enfim. Essa é muita história, história. Eu achei que você já nasceu meio CEO de banco internacional, poxa vida. Não, isso vai, tô brincando, vai construindo, a gente sabe que o sucesso tem um lado... É muito cabelo branco para chegar aqui, muito estresse. Mas por favor, continue. Eu estava lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando eu voltei para concluir a universidade, comecei a trabalhar na IBM. Isso foi em 2004, 2005. Então a gente ficou bastante tempo ali, muito perto de você ali, bastante tempo em tecnologia e consulting, talvez, né? Aliás, uma grande casa, me ensinou muito, me complementou, né? Assim, acho que é muita questão de project management, ITIL, COBIT. Você vai lembrar todas essas palavras, quem é da IBM vai lembrar. Então, governança corporativa. É uma escola, né? Uma escola me ensinou a trabalhar muito. Aliás, muito que eu faço até hoje, eu venho trazendo de lá, né? Meus daily, para quem é do Zero vai saber, meus daily tracking reports, todas minhas queries. Eu sou um cara bem focado em dados, fatos, então, enfim, eu sou meio freak em relação a isso. IBM, muitos anos, e a gente falou isso até fora, eu vou confidenciar. Na IBM, ou você fica e se aposenta, lá fica 30 anos, ou você precisa se movimentar, né? Né? E eu queria ter outras experiências. Na época eu estava fazendo um MBA na Getúlio Vargas e tinha um grande amigo fazendo que era um diretor da Cielo. E naquele era um mercado de... Estava abrindo o mercado internacional aqui para Cielo, para rede, etc. Então, as empresas como Facebook, Amazon, Google estavam vindo para o Brasil né? E eu tinha essa experiência para lidar com... Sempre lidei, e por ter viajado muito, estudado muito, e viajado, acho que a grande maioria das vezes, trabalhando mesmo, né? Pela IBM ou não. Sempre tive essa facilidade, essa vontade, não é facilidade, essa vontade de trabalhar com o globo, né? Então, acho que daí fui para Cielo para trabalhar com esses clientes internacionais, vindo aqui para a América Latina. Então, mudei, foi quando eu saí um pouco de tecnologia e consulting e fui para pagamentos. Uma ótima passagem de 1 ano e pouco. E aí passo a assumir, recebi um convite da WorldPay para assumir a operação brasileira aqui, que estava começando. Foi aí que veio minha paixão do que eu faço, né? Então, uma base sólida, né? Bacana, porque vem da IBM, que dá aquela base de tecnologia e de ensina a trabalhar, né? Com governança, com processos, com tudo. Foi aprender, já estava lá no meio, aí com Cielo e método de pagamento, aí juntou a fome com a vontade de comer. Foi perfeito, juntou a fome com a vontade de comer, que é o Globo, né? Então, de fato, eu não sei como está o ranking, mas era um dos maiores adquirentes do mundo. Então foi quando eu passei muito tempo em Londres, aprendendo, estudando o que era tudo isso que a gente conversou até agora, né? O que é esse mercado global, o que é o FX, ou seja, o que é o pagamento, a gente não conversou tanto, mas o que é o pagamento, o que é o FX, né? Que é o câmbio. Hoje dá para fazer câmbio com cripto, naquela época a gente nem falava sobre isso, então hoje a gente faz muito câmbio com cripto, a gente pode falar disso depois. WorldPay,
Depois uma passagem bem legal, foram vários anos de WordPay, de cross-border, né? De processo de... Então aprendi muito, 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 viajei o mundo, aprendi muito a tesouraria internacional. Depois mais uma experiência empreendendo com a Zup, que foi vendida para o iFood, processava pagamento para o iFood, que inclusive era até aqui pertinho que eu comentei com você. Depois Nuvei, gerenciei a América Latina inteira pela Nuvei, que também é um outro grande player internacional, então como executivo, né, que é um outro grande player internacional aqui na América Latina global, né, mas estava fazendo inserção na América Latina, então basicamente montei toda a América Latina. E aí falei, não, tá na hora de eu montar o que eu acho e da forma com que, e sanando as dores da forma com que eu, passei 15 anos vendo. Eu falei, eu só acho que eu e os meus sócios, a gente consegue replicar isso de uma forma melhor, de uma forma mais, eu costumo dizer assim, mais confortável, mais que machuque menos os meus merchants, de uma forma eventualmente até mais boutiquizada, mais customizada, etc. Então, desde então, a gente cresceu, a gente montou o Zero Bank, agora o Zero Bank International, para suprir essa necessidade e eu olhar essas lacunas desses últimos 15 a 20 anos, tudo que eu vi que funcionou muito bem, eu replico. Tudo que não funcionou tão bem, eu adapto. E tudo que não funcionou, eu crio. Sim. E é isso que me move como empreendedor brasileiro, latino ou global, é isso. É de fato... a gente é bastante humilde para aprender com quem está fazendo muito bem. Eu falo muito bem dos meus competidores, sempre falo. Eu os admiro muito. Sim. Mas ao mesmo tempo eu também entendo bem as lacunas e entendo bem o que não fazem. E a gente é muito ágil em fazer isso. Então isso que eu trouxe para o Zero, isso que a gente está fazendo. Então por isso que a gente entende de fato que nessa próxima leva de empresas brasileiras crescendo pelo mundo, a gente tem uma posição interessante ali para pagamentos, câmbio e cripto. Você está falando com muita naturalidade, como se fosse fácil, né? Mas essa mudança de você ter uma carreira sólida, empresas, né, consolidadas, como a IBM, WorldPay, empresas assim, essa virada para empreender não é tão simples assim, né? O que foi a chave dessa virada? O que você acha que funcionou? Você falou, tá bom, eu acho que dá, mas tem uma virada aí, deve ter um frio na barriga, alguma coisa que faz essa mudança. Bom, agora eu vou fazer mais do meu jeito. É ótima, essa pergunta é ótima, eu poderia falar por horas assim. Eu acho que é muito menos... Fique à vontade, falaremos por horas aqui todos aqui. Que bom. Acho que é um misto de perfil com motivação e disciplina, tá? Eu costumo brincar assim, não adianta você só estar motivado, entendeu? Você tem que... Disciplina é um contrato com você mesmo e ponto. Assine-o e faça. Então, eu acho que são... E um misto disso com o meu perfil, eu sempre fui absolutamente ávido e incansável e até chato, para quem me conhece, com informação, com consumo de informações, com querer entender. Eu vou dar um exemplo aqui, só principalmente para você. Você lembra na IBM, 20 anos atrás, a gente falando dos drop-ins, shadows, alguns programas de... Eu era um cara inquieto, sempre fui inquieto. Eu tive... Até compartilhando com você, assim, eu gosto de dizer assim, não sou filho de ninguém, no sentido de não vou herdar nada, né? Tive uma perfeita criação pelos meus pais, que são meu orgulho, minha família toda, mas assim, eu não vou herdar nada, eu tive que, construir tudo sozinho e tal. E para eu construir tudo sozinho, eu falei, eu preciso ser o maior trabalhador dessa sala aqui, sempre. E eu vim trazendo isso assim comigo em todos os dias da minha vida, em todos os lugares que eu passei. Lembra que eu até comentei, por exemplo, entreguei café e lavei carro. Então, se eu lavava o carro naquela época, eu era o melhor cara lavando o carro. Se eu entregava o café, então eu sempre trabalhei muito. Essa acho que é a bela da verdade. Então, eu sempre fiz o que eu tinha que fazer, que era essa questão executiva, e eu sempre fazia coisa em paralelo. Criava, testava, não dava tanto certo. Esse é um papo para também outro dia que eu vou te contar tudo que eu já fiz, né? Não dava muito certo, colocava em produção, voltava, me divertia, funcionava, vendia, voltava. Então, para mim não foi nada novo
Não foi nada, nossa, eu tô largando de uma coisa. Foi só basicamente fazer o que eu vim preparado para fazer. Entendi. Que é construir. Obviamente, você tem um ponto. Aliás, com a demonização hoje, que o pessoal fala de CLT, eu não vejo nada disso. Eu vejo são perfis totalmente diferentes. Que podem migrar, podem se adequar, ou podem nunca merge, Sim, né? sim. Podem nunca fazer isso. Então, para mim, foi um processo de. Basicamente, acho que eu nunca falei isso. Eu estava voltando para minha casa. Eu estava voltando para minha. Eu costumo falar muito que o que eu falo, o que eu sinto, o que eu sou, tem que convergir. Sim. Se o que eu falo, o que eu sinto, o que eu sou convergem, eu tô feliz. Entendi. Então, acho que nesse momento, assim, eu falo isso todo dia, tá? Esse é um papo que eu não tô falando só para você, não. Eu falo isso todo dia com várias pessoas. Dá medo, entendi. Acho que empreender, assim, eu falo muito disso com o Edísio, meu sócio, o Sérgio também, a gente brinca. Você acorda, você fala, pô, hoje eu sou um unicórnio. Mas no almoço você fala, ferrou, cara. E daí à tarde a gente fala, não, isso vai explodir. E à noite você fala, putz, você vai dormir e fala, nossa senhora. Então é uma montanha russa de coisas que talvez, de fato, nem todos estejam preparados, nem todos queiram, e eu também nem aconselho. Sim. Mas então acho que para mim, só para resumir, né, o que você me perguntou, eu acho que eu senti eu voltando para casa, né, eu voltando para onde eu me sinto legal. Que bacana. E de fato fazer exatamente o que eu falei para você, que bom que você falou que eu trouxe por naturalidade, é porque de fato eu tô falando que eu acredito. Tem a essência ali de sou empreendedorismo, né? Exato, eu vim fazer, eu falei, pô, olha que legal, eu trabalhei em um monte de lugar, eu gosto dos meus competidores, cada um fez coisas legais, mas eu tô há 20 e poucos anos todo dia aqui, então eu sei muito. Entendi. Eu, Rafael, eu, Zero Bank, eu, Edis, a gente sabe muito. Então tá na hora de transcrever e colocar esse muito pro mercado também. Quer dizer que esse vai ser o sucesso, não tem problema nenhum e vai dar tudo certo? Não, tem milhões de percalços. Claro. Mas a gente sabe o caminho que a gente tá e volto a dizer, a gente não tem obrigatoriedade de seguir esse caminho. A gente muda, a gente se adapta. Então, acho que Bom, legal, tem isso. até a essência e tem uma estrutura para tomar esses riscos, né? Tem. É o que você falou, né? Tem. No almoço, às vezes, você é um unicórnio. No meio da tarde, você fala, isso não vai dar certo. Né? Isso tem que ter uma estrutura boa para saber lidar. E eu, talvez, de propósito ou não, eu vim construindo isso, falando um pouco de Rafael, vim construindo para eu tomar espaço. Legal. Ou seja, acho que eu não fui... eu não saí empreendendo, eu não saí só empreendendo quando eu era mais novo, eu saí sempre com a minha segurança. E outra coisa que eu falava, então você se divide, eu nunca me dividi. Isso eu falo até para sua audiência. Eu nunca me dividi, eu sempre dei 100% em todos os lugares que eu passei. Ótimo. Então, eu acho que não tem nenhum segredo ali, mas um pouco da minha fórmula ali que eu vejo... E é bem legal a gente falar isso. Numa próxima oportunidade eu falo quando eu morei na África e falei isso para as classes que a gente fala à noite, né? Para um pessoal à noite, assim. É de fato a constância, a educação, o preparo e assim por diante. E hoje acho que confunde a molecada também, acho que com o advento das redes sociais também, assim, tem muita gente que tende a querer ir para alguns caminhos que são mais fáceis. E eu acho que não é por aí. Não é, tenho certeza disso. Com tudo isso, dá tempo de tomar cerveja, não? Sempre dá tempo de tomar cerveja. Sempre dá tempo. Então eu vou te dar um presente aqui, que é esse aqui, ó. Chama Hiller Beer. É uma cerveja artesanal, um parceiro nosso. A gente traz casos aqui, Rafa, de sucesso brasileiro. Esse é um deles. Eles fizeram até uma tiragem para nós aqui, uma cerveja personalizada para o sucesso brasileira. Esse pessoal ele planta o lúpulo aqui no Brasil mesmo. Sabe que o lúpulo é uma coisa muito de clima frio internacional, mas eles começaram a plantar aqui. Artesanal de verdade. Artesanal de verdade, com lúpulo brasileiro, na verdade. Então, começaram a plantar o lúpulo e começaram a fazer, já que tem lúpulo, né? Claro. O Cantídio lá é um amigo e ele falou assim, bom, já que tem lúpulos, vamos fazer cerveja. Eles plantaram em Passa Quatro e aí fizeram para você depois experimentar, você não fala. Legal, isso é plantação de lúpulo deles. Eles estão montando lá até uma experiência, eles querem fazer igual tem a degustação de vinho com as
videiras Claro, atrás, claro. teremos em breve, então, a degustação da cerveja com o lúpulo plantado atrás, alguma coisa assim. Olha, a gente não combinou isso, mas a gente É. estava falando isso antes até. Eu sou de fato um tomador, um apreciador de cerveja, não em quantidade, mas em qualidade. Olha que legal. Tomo muito menos vinho e tomo muito mais cervejas e Pô, cerveja o de qualidade. Cantídio Então, tá adorando escutar você falar isso, então. Depois a gente lembre-se de mim. nós vamos ter que falar, o Que Tídio vai ter legal. que convidar, então, o Rafael para essa experiência e para a gente... Muito obrigado. Então, esse é o Vou presente. adorar. Ótimo. A gente traz, então esse é um caso bem brasileiro, com lúpulo brasileiro, bacana. Tem mais um parceiro que a gente traz aqui, que é um outro que nos ajuda também, que é a Multi. Deixa eu ver se tem aqui o nosso... Multi Consult é uma empresa de consultoria de tecnologia da informação, a empresa que eu sou um dos sócios, como estava falando para você. E aqui a gente faz projetos de tecnologia, desde que aprendi na Price, na IBM, na Ernst Young, em outros lugares, na Oracle, lugares que eu passei. E aqui a gente faz desde recrutamento, seleção e hunt de profissionais de TI. Então, depois a gente conversa, mas você precisando de qualquer profissional de TI, a gente tem um time que vai encontrar. Eu brinco que aqui o Rafa, a gente está na guerra. Sim. Você fala assim, pô, Celso, precisamos de um analista, de um cientista de dados, Sim. de um analista, de um developer. A gente encontra essa pessoa em qualquer formato para trazer para você. Perfeito. Guerra mesmo, né? Perfeito. Você sabe o quanto é difícil hoje Passo ter por isso profissionais... diariamente. Estou passando hoje. É o que a gente faz. Vamos falar depois dessa história. E aqui a gente faz projetos também de fábrica de software, desenvolvimento, projetos de inteligência artificial. A gente tem projetos de estratégia de TI. Então a gente faz aqui realmente consultoria de tecnologia da informação, uma coisa que eu sou apaixonado e gosto muito. Parabéns pelo que você construiu. Também na Multi. Muito legal. E tem mais um parceiro nosso que é um outro que apesar desse monte de consoantes, é uma empresa brasileira, a Cynix. Cynix faz esses painéis multimídias de LED. Então eles fazem desde painéis para shopping, para mercado, para hospital, painel de controle, parecido com o que tinha na IBM lá em Hortolândia, lembra que tinha aquele? Hoje é muito mais evoluído o LED, então eles fazem painéis de 10 metros por 3. Então a Cynix não é tudo com tecnologia brasileira, claro, mas ele tem uma junção de umas 4 empresas que fazem qualquer tipo de projeto. Né? Então eles fazem projetos aqui de grandiosos. Agora tem na Paulista, onde era a Livraria Cultura, fizeram. Então eles têm lá eles fazem essas salas de imersão, sabe, que é LED em cima, LED nas paredes, LED embaixo, você clica praia e dá a sensação que você está numa praia, muito bacana. Então a Cynix também é um outro desses casos de sucesso brasileira que a gente traz aqui. Que legal, Celso. Muito legal. E aonde que você vai chegar, Rafael Lavezzo? Qual é o plano? Olha, Zero Bank, eu e o Zero, a gente vai junto. Eu vou colocar nós e depois eu falo um pouco de mim. A gente está se tornando e vai se tornar um dos maiores provedores. Eu diria que um dos maiores provedores aqui, principalmente na América Latina, de pagamentos câmbio e cripto para empresas, para parceiros e plataformas e para bancos de câmbio e instituições financeiras internacionais que querem operar aqui pela América Latina. Isso a gente deve dobrar a receita aí até 50% a mais de receita até o final do ano. E é isso que o Zero vai chegar e eu quero voltar aqui para a gente contar isso. E a gente ser de fato relevante, um player relevante, player que trata bem os estabelecimentos, que customiza de infraestrutura própria, que seja reconhecido globalmente. Obviamente, como eu comentei, principalmente agora na entrada da América Latina. E depois para o mundo. E o Rafael Lavezzo quer estar junto. Isso acho que eu não consigo nesse momento dissociar aí. Ah, que bacana. Tá totalmente junto você e o projeto. E uma pergunta também daquelas mais difíceis, que você vai tirar de letra, que a gente faz para todo mundo que vem aqui. Manda. Né? O que você entende por sucesso? É uma ótima pergunta. Talvez em outras fases da minha vida eu teria respondido de uma outra forma. Mas sucesso, ao contrário do que muita gente vai falar, não é dinheiro.
Sucesso é trajetória. Sucesso é legado. Acho que sucesso é de fato, como eu conversei aqui, como a gente estava falando, o que eu falo, o que eu sou e o que eu sinto está convergindo. Eu uso muito uma frase também, a graça está sempre na caça, né? Está sempre no meio. Que não, hoje em dia a gente estava falando das outras gerações, etc. Enfim, é um papo mais social ali, mas tende muito a nossa população global, né? Tende a enxergar o sucesso como a ostentação, etc. Cara, acho que está bem longe disso. Acho que o sucesso tá nessa construção, o sucesso tá nessa caça, o sucesso está no legado. E acho que para finalizar, para mim, acho que o sucesso é eu rodar o mundo, né? Trabalhar e falar com clientes do mundo inteiro, parceiros do mundo inteiro. Poxa, voltar de viagens. Acho que um ano eu passei mais de 100 dias fora do Brasil, né? Em várias viagens, etc. O sucesso hoje, no alto dos meus 44 anos, é voltar para casa e jantar com a minha família, né? Eu costumo dizer que a cada uma reunião de negócio é um jantar à luz de velas, né? Então, a cada uma reunião de sucesso de negócio é um jantar à luz de velas. E eu faço isso, assim, né? Mandar flores lá para casa, para minha filha e para minha esposa hoje. Então, acho que esse é o ideal de sucesso, né? Ótimo. Então, que bacana. E você deu muitas dicas aqui, já deixou implícita muita coisa de como é que você chegou lá, né? Mas se você puder resumir, né? Que dicas você daria para quem quer ter sucesso, quem tem que chegar, quem olha assim e fala, pô, quero estar nessa posição do Rafael Lavezo daqui a um tempo. O que você sugere? Celso, é outra que merece um podcast à parte, né? A gente pode falar bastante disso. Acho que não tem muita fórmula, tá? Mas eu já pensei a respeito disso. Tem até algo, falar 3, 4 coisas que eu acho. Acho que primeiro, disciplina. Posso dar diversos exemplos aqui, né? Mas eu acho que eu até comentei que é uma frase que eu uso muito, se eu esperar só motivação, particularmente eu sou um cara bem motivado, assim, porque me mantenho motivado tentando fazer as coisas que eu gosto, né? Ou seja, então eu sou um privilegiado hoje, tive sorte, talento e oportunidade, parafraseando Roberto Justus nisso, que é outra frase, sorte, talento e oportunidade, de estar ou me colocar em lugares que eu me sinto motivado. Só que a motivação não vem todo dia, e é o que eu costumo dizer, disciplina é o contrato. Então, acho que isso que eu fiz comigo sempre. Eu já comentei sobre isso, né? Eu já até usei essa frase. Então, a disciplina é um contrato com você mesmo. Eu faço esse contrato comigo. Isso vai desde o esporte, que acho que é um ótimo ponto que me ajudou a minha vida inteira. Talvez hoje eu tenha fazendo menos, né? Tenha saído para comer e beber mais. Mas a disciplina em tudo, né? Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, Celso, eu diria que longo prazo também é super importante, né? Pensar sempre no longo prazo. Então, acho que essa é uma boa dica, porque você constrói o sucesso, né? Você constrói no longo prazo. Você não constrói de um dia para o outro. Você constrói um legado no longo prazo. Para tudo que eu estou falando aqui, que você mesmo comentou que é de uma altíssima naturalidade, foi construído, não foi inventado. Então, talvez se você me chamasse nesse podcast há 20 anos atrás, eu teria que ter decorado, eu teria que ter lido. E foi uma conversa. Porque foi construindo, assim como você, a gente construiu isso durante 20 anos. Então, acho que um pensamento mais estratégico no curto, médio e longo é super importante. E mais 2 só para finalizar, que é o que eu tô falando tudo que eu falo todo dia, tá? Então, acho que é mais fácil. Mais 2 sempre pessoas, né? O último é autorresponsabilização, mas pessoas que é sempre saber quem está com você, quem te colocou num lugar ruim, quem esteve com você num lugar ruim. Ou seja, então acho que se cercar de gente boa. Por mais empreendedor, por mais bons profissionais que a gente seja, estudiosos e formados, etc., se cercar de gente boa. Acho que dá para fazer muita coisa sozinho, mas dá para ir muito mais além com gente boa. E gente melhor que a gente. E gente com outro perfil que a gente, com outra característica que a gente. Então, daí eu sempre falo, não tem melhor ou pior, tem complementares. A gente até estava brincando aqui, eu estava falando do Edísio, meu sócio. Literalmente o oposto. Edísio, quando você conversar com ele aqui, muito mais catedrático, muito mais sereno.
E acho que eu venho com muito mais energia, muito mais straight to the point, etc. Legal que Então, complementa. Isso se complementa. Então cerque-se de pessoas importantes ali para você e saiba quem são elas. Os que te deixaram, os que te colocaram no momento ruim e os que tiraram de um momento ruim. E por fim, para finalizar, isso é de um livro que eu trago. Eu sigo, acho bem interessante algumas questões. É um livro que chama, se não me engano, em português é Responsabilidade Extrema, não lembro. Mas basicamente autorresponsabilização. Então não tem governo, não tem dia, não tem chuva, não tem pai, não tem mãe. Vai lá e faz o que você tem que fazer. A responsabilidade é sua. Ah, mas porque o meu time, eu acho... A liderança, eu sempre falo isso, a liderança é... Literalmente todo dia eu falo, a liderança é sua, a responsabilidade é sua. Então se você quer algo que seja feito, ou troque o seu time, ou eduque o seu time, ou faça você mesmo, ou whatever. Mas de qualquer forma, acho que o último recado é isso, né? Para convergir com o final, a autorresponsabilização. O que eu mais vejo, e eu entendo em certos pontos, é de fato culpa em outrem, falando do latim. Se qualquer um que for por essa toada, ou for por essa via, não vai chegar em nenhum lugar que a gente quer. Então se responsabiliza, faz o que tem que ser feito, a responsabilidade é sua, se a sua vida ou a sua carreira não está indo no formato que você quer, faça ela ir por meio de estudo, por meio de dedicação e tudo que eu falei. Então acho que a autorresponsabilização é menos mimimi, menos choro, mais resultado. Sensacional. Pessoal, esse é daqueles episódios para a gente ir voltando e aprender. Se eu aprendi bem, então, para todo mundo anotar, disciplina, né? Ser disciplinado, longo prazo. Longo prazo, essa história. Se cerque de pessoas boas, saiba quem está ao seu redor. E autorresponsabilidade, né? É sua responsabilidade. Não jogue isso para o lado. Que bacana, isso é uma aula, hein, Laveso? É isso. Funcionou para mim. Eu espero que funcione para vários. Eu venho trazendo isso, passo para bastante gente e é isso. E muito vamos construir né? Falando um pouco do sucesso brasileira, eu falo isso tudo com um enorme orgulho para a gente falar para nossa nação mesmo, para a gente construir. Se a gente quer um país melhor, ano de eleição, etc., nós vamos construir. Sim, nós é vamos isso, mudar. perfeito. É isso aí. Nem parece que estamos conversando há hora e tanto aqui. Nem parece. Passou rápido que você... E no telefone já conversamos aquele dia quase 1 hora, e antes aqui mais 1 hora. Teremos que fazer outros episódios e a porta está super aberta. Vai ser um prazer. Aqui. Estarei sempre aqui. Muito bacana, muito bacana. Eu queria agradecer muito o Rafael Laveso. Sabia que ia ser bom, porque só o nosso papo no telefone foi sensacional aqui. Muito obrigado pela sua presença, cara. Não, obrigado você. Foi um prazer estar aqui. Espero ter passado bastante para sua audiência, que grande. Eu assisto. Estou bem feliz de ter falado com você. Espero ter passado bastante informação e espero trocar mais informações, mais conversas. Estaremos próximos, com certeza. Com vocês e com a sua audiência. Com certeza. Obrigado, você é um super sucesso brasileiro. Obrigado você, cara. Muito legal. É isso, pessoal. Daqueles episódios, como eu falei, para voltar, tem muita lição de vida aqui do Rafael, tem muito sobre esse nosso mercado importante brasileiro daqui para o mundo. Então, fique atento aí, assista de novo. Obrigado pelo seu prestígio. Valeu.